Sejam bem-vindos a mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho aqui em Erechim. Sou pastor na igreja O Brasil para Cristo e você sempre será muito bem-vindo em participar conosco. Nossas reuniões são às quintas, 19h30 e aos domingos, 19 horas. Hoje vamos falar sobre algo que toca profundamente em cada um de nós. A maior guerra que existe. Não estou falando de guerras entre nações, nem de conflitos políticos. Estou falando de guerra que acontece dentro de cada um de nós, a batalha entre a nossa vontade e a vontade de Deus. O apóstolo Paulo descreveu essa guerra de forma brilhante no livro de Romanos, capítulo 7 e o verso 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Sim, o nosso maior inimigo está dentro de nós. Muitas pessoas pensam que o maior inimigo da sua vida é o diabo. Sim, o diabo é um inimigo, mas ele só pode nos vencer quando encontra em nós um aliado. O nosso maior inimigo chama-se a nossa própria vontade. Quando o diabo tentou Eva no jardim do Éden, ele disse: se você comer desse fruto, você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olhou para o fruto, viu que era agradável aos olhos e comeu. E o que aconteceu? Bem, você já sabe a história. Ela seguiu a própria vontade em vez da vontade de Deus. O diabo encontrou nela um aliado, a sua própria vontade, desejando o que Deus havia proibido. Compreenda isso. O diabo não precisa te empurrar se você já está inclinado a cair. Desde aquele momento, o pecado entrou na humanidade como um vírus no DNA. Todos nós nascemos com essa inclinação para o mal. Você conhece o certo, conhece também o errado e muitas vezes diz: vou fazer o que é certo, mas muitas vezes acaba fazendo o errado. Por quê? Porque o pecado habita em nós. Meus amigos e irmãos, quando nós falamos da palavra de Deus e num programa como esse, é impossível a gente avançar sem abordar aquilo que Deus quer falar conosco. Que nós somos pecadores, somos falhos, carentes e sem Jesus não tem como prosseguir. Você pode até frequentar uma igreja, dizer que é religioso, que é devoto, que é uma pessoa... Não adianta. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Então, uma pessoa rica ou pobre, preto ou branco, independente da sua formação, ela está destituída da glória de Deus. Ou seja, quando essa pessoa viver vários anos, morrer, e ela entrar na eternidade, sim, ela será condenada. Porque Deus nos oferece sempre a oportunidade da gente crer em Jesus, ter o perdão dos pecados e usufruir de todas as bênçãos que Ele preparou. Hoje mesmo, esse programa se constitui uma porta aberta, uma oportunidade para você mudar o seu destino. Estou falando com pessoas que, sim, estão tão focadas em trabalhar, ganhar, negociar e, na maioria delas, todas, estão perdidas sem ter tempo para Deus. Quando o Deus Todo-Poderoso olha dos céus, enxerga uma pessoa, quem sabe como você, que já está fissurada pelo dinheiro e nem percebe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
que através desse programa você compreenda que a maior guerra está dentro de nós, a nossa vontade. Agora, no momento em que nós paramos um pouquinho para ouvir a voz de Deus, aprender a palavra do Senhor, nós vamos entendendo de que a vontade de Deus para a nossa vida sempre trará o melhor. Pense nisso. Deus quer transformar a sua vida e isso envolve as emoções. As emoções são aceleradores sem freio. As emoções são presentes de Deus, mas quando elas tomam o volante da nossa vida, o resultado pode ser desastroso. O coração humano, sem o direcionamento do Espírito Santo, é como um carro acelerando sem freio em uma estrada perigosa. Você já tomou uma decisão no calor do momento e depois se arrependeu? Talvez tenha dito palavras que machucaram alguém que você ama. Talvez tenha se endividado por impulso para socorrer um familiar, uma pessoa que prometeu pagar e nunca pagou. Talvez tenha saído de casa brigado com os pais e se envolvido com outra pessoa, tentando só fugir dos problemas. Isso é muito real. A emoção grita o que quer agora, mas a consequência cobra o que você não pensou depois. Isso acontece porque as emoções são momentâneas, mas as consequências podem durar uma vida inteira. A paixão, a raiva, a tristeza, a alegria extrema, todas focam apenas no presente. Não enxergam o amanhã. Um exemplo do cotidiano, nós podemos ver quando a vontade falha, você diz: chego atrasado todo dia no trabalho, então vou acordar 10 minutos mais cedo. À noite você programa o alarme para 5h50. Só que quando o alarme toca de manhã, o que você acaba fazendo? Aciona o modo soneca. Só mais 10 minutos. Quer dizer, você até queria fazer o certo, mas na hora que precisava fez o errado. Por quê? Porque o domínio foi da sua vontade, do seu coração. Isso em uma coisa simples. Agora imagine nas decisões mais difíceis da vida. Quantas pessoas se casaram por impulso, se endividaram por emoção e romperam relacionamentos por orgulho? Quantas famílias foram destruídas porque alguém agiu no calor do momento? A Bíblia nos alerta, no profeta Jeremias, no capítulo 17 e o verso 9, Jeremias disse assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença pode ser incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Sim, o coração humano é terrorista. Ele gera pânico facilmente. Ele diz: se você não fizer isso agora, você vai perder tudo. Se não for essa pessoa, não vai ser mais ninguém. Se não comprar agora, o preço vai subir. O coração grita, usa todos os argumentos para fazer você agir na hora, sem pensar nas consequências. Por isso, emoções podem informar as nossas decisões, mas nunca podem tomá-las sozinhas. Você precisa reconhecer o que sente, raiva, pena, frustração, até o cansaço, mas não pode agir somente sobre aquilo que está sentindo. Se fizer isso, vai colher muitas tempestades. Quando as nossas emoções começam a dirigir nossa vida, muitas coisas ruins começam a acontecer. Porque no calor do momento,
as coisas tendem a tomar um rumo muito errado. É por isso que quando pregamos o Evangelho do Senhor Jesus, mensagens como essas que pregamos aqui, tiradas diretamente da Bíblia Sagrada, é essa mensagem que tem o poder de transformar a sua vida, inclusive suas emoções. Nós estamos vendo as pessoas se perdendo, se desmanchando. Acabamos tratando os estranhos com estima, com ética, com respeito, mas quem realmente amamos, acabamos tratando de uma forma ríspida, porque o emocional está abalado. Eu profetizo bênção para a tua vida hoje, nesse momento, que o seu emocional seja trazido para um ponto de equilíbrio. A palavra de Deus, a presença do Senhor, o perdão dos pecados, o reconhecimento que erramos e precisamos nos humilhar, pedindo perdão para as pessoas que foram agredidas, ofendidas. Que Deus abençoe as tuas emoções e você tenha prazer de servir a Deus, ouvir mais a voz de Deus e seguir os seus ensinamentos. Sabe por que pregamos sobre Jesus? Porque Ele é o único que venceu essa guerra interior, as nossas emoções. Jesus veio a este mundo como ser humano para fazer o que nós não conseguimos fazer. A Bíblia nos mostra que Ele assumiu a posição humana, viveu 33 anos e meio e enfrentou as próprias vontades. Sim, Jesus comia, dormia, chorava, se cansava, se irritava. Ele tinha tudo isso, como eu e você. Ele tinha a vontade própria, vontade humana, mas em tudo que ele sentiu, ele não pecou. Louvado seja o nosso Deus. Ele avançou de forma que a vontade do Pai sempre prevaleceu. No momento mais difícil da sua vida, quando estava indo para a cruz, Jesus fez uma oração no Getsêmani. E essa oração está registrada aqui no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 22 e o verso 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Veja, Jesus tinha vontade humana de não ir para a cruz. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, me livra dessa. Mas ele disse, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Graças a Deus. Jesus sacrificou a própria vontade e fez a vontade do Pai. Surge então uma importante pergunta. Por que só Jesus pode nos salvar? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Jesus precisou descer em forma humana e morrer na cruz? Porque só Jesus pode nos salvar. Nenhum outro poderia fazer isso. Quando se fala de salvar, é sobre alguém que pode nos proteger, nos livrar de algum perigo. Jesus nos salva do pecado que habita em nós. Da nossa vontade inclinada para o mal, o que nós podemos extrair? Da doença que entrou no nosso sangue lá no Jardim do Éden. Quando você crê em Jesus, você é perdoado dos seus pecados e recebe o poder para vencer a sua própria vontade. Jesus disse, quem crê em mim, tome a sua cruz diariamente, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele nos dá o poder de negarmos a nós mesmos. Ainda que sejamos pecadores e falhos, se estivermos com Ele dentro da gente, Ele nos dá o poder de dizer ao mal,
Não, eu não vou fazer. Muitas pessoas tentam vencer essa guerra sozinhas. Fazem promessas, juramentos, determinações. Dizem, a partir de hoje, vou mudar. Vou controlar minha língua, vou dominar minhas emoções, vou fazer o certo. Mas depois de alguns dias, ou às vezes até algumas horas, falham novamente. Em que área você está falhando muito nos dias atuais? Estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias da Igreja de Cristo aqui na Terra. Observem os sinais: terremotos, pestes, fomes, perseguições. No Oriente Médio agora, essa guerra está apontando sinais intensos para quem crê na Bíblia Sagrada, porque são avisos que Cristo deixou, que isso deveria acontecer. Por isso, nesse momento em que você percebe que muitas guerras espirituais acontecem, uma guerra interior dentro da alma, no coração, e tudo isso trabalhando para tentar levar você para longe de Deus, sem ter tempo de ir para a igreja, sem ter tempo de ouvir aquilo que Deus quer nos orientar, a vida fica toda estragada. Eu quero convidar você a vir conhecer a Igreja Brasil para Cristo. Venha, não estou convidando você para mudar de religião. Venha viver um tempo de aprendizado da Palavra de Deus, como você está ouvindo agora. O grande diferencial é que em cada reunião, quando termina a explanação da mensagem, nós fazemos o que Jesus ensinou. Nós oramos pelas pessoas. Se alguém está doente, enfermo, nós ungimos com óleo, impondo as mãos, e as pessoas estão recebendo os milagres que vêm do céu. Você está convidado, você e sua família, seus amigos, a estarem conosco e desfrutarmos juntos das bênçãos de Deus. Então nós temos todos a nossa vontade humana. E qual é o poder que temos à disposição para vencermos a própria vontade? Meus amigos e irmãos, isso não vem de nós, vem de Cristo habitando em nós. O apóstolo Paulo entendeu isso profundamente, e ele escreve no livro de Gálatas, capítulo 2, e o verso 20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você não precisa lutar sozinho quando o vencedor mora dentro de você. Quando Cristo vive em você, a batalha muda. Não é mais você lutando contra si mesmo, é Cristo em você, dando força, sabedoria e poder para dizer não quando o seu coração grita sim para aquilo que é errado. Eu quero glorificar a Deus pelos nossos patrocinadores, Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Autodemolidora Trevo, qualidade garantida, caminhão sempre na estrada. Como apoiadores estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Barbearia Molina, Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Existe uma grande diferença entre tentar vencer e verdadeiramente vencer. Tentar é depender das suas próprias forças. Vencer é depender de Cristo. Tentar é fazer promessas que você não consegue cumprir. Vencer é entregar o controle àquele que nunca falha. Talvez você esteja cansado de perder a guerra, cansado de prometer e não cumprir, cansado de se arrepender dos mesmos erros.
Jesus não veio para condenar você por suas falhas. Ele veio para dar o poder para vencer cada obstáculo. Então abra o teu coração e creia no que Deus está te apresentando hoje. Como vencer a maior guerra quando você submete a sua vontade à vontade de Deus. E com certeza, através da fé, você vence. Vencendo a maior guerra, você vence todas as outras debaixo dela também. Em Cristo você encontra paz para os momentos de ansiedade, sabedoria para as decisões difíceis e perdão para os erros do passado. A Bíblia diz, no livro de Marcos, no capítulo 9 e no verso 23, tudo é possível ao que crê. Essa é uma das frases mais poderosas da Bíblia. Porém, da mesma forma, nada é possível ao que não crê. Ao que não crê, nada vai acontecer. Eu quero te perguntar nesta hora se você tem fé, se você crê. Porque se você tem fé, a fé, ao ouvir a palavra de Deus, qualquer coisa é possível de ser consertada, realizada, curada em sua vida, no seu casamento, na sua saúde física. Sim, isso é verdadeiro. Agora, se você vive se questionando e pensando, o que acontece que minha vida anda um pouquinho, mas já trava? Eu dou 5 passos para frente, mas 8 para trás? Porque está faltando fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aprenda isso. A fé, ela somente vem no momento em que nós começamos a dedicar parte da nossa vida, lendo as Escrituras e ouvindo a pregação do Evangelho. É simples assim. Frequente uma igreja, tenha compromisso, comprometimento com a palavra de Deus e você terá uma grande fé para vencer toda a adversidade. Tudo é possível ao que crê. Mas o grande problema das pessoas é justamente a incredulidade. O ser humano crê em quase tudo, menos em Deus. Curiosamente, o ser humano, de forma geral, tem facilidade de crer em muitas coisas, em praticamente qualquer coisa. O ser humano é muito crédulo. O homem que está perdendo os cabelos vê uma propaganda dizendo: faça o cabelo crescer de novo. Cura definitiva para o careca. Ele vai lá, compra pela internet ou na loja, chega e coloca o produto na cabeça, porque ele acreditou na propaganda. A pessoa acredita em tudo. Acredita nas promessas, nas publicidades, acredita no que o outro fala, acredita no senhor lá do churrasquinho na esquina, chega para ela e fala: pula 7 ondas na virada do ano que vai dar tudo certo para você. A pessoa pega um carro, enfrenta o trânsito, vai lá para a praia, pula 7 ondas e a vida continua uma porcaria. Ela não sabe quem falou isso, não sabe de onde veio, nunca viu o resultado, mas foi lá e fez. Milhares de pessoas fazem isso todos os anos. O ser humano tem fé de sobra para tudo, menos para aquele que tudo criou. O ser humano gosta de dizer: eu não creio em Deus. É um insulto para Deus e também para a própria inteligência. A pessoa pega um avião, toneladas de metal, e crê que aquele avião vai sair do chão, vai voar sobre o oceano e não vai dar nada errado. As pessoas creem no clima, creem nos pilotos, na lei da gravidade,
que vai pousar do outro lado e sair intacta. Ela coloca a vida dela nas mãos de um piloto que não viu, não conhece. Ela não pediu para ver o brevê do piloto. Ela não pediu para cheirar o bafo do piloto, se por acaso ele bebeu. Ela simplesmente colocou a vida dela nas mãos do piloto. A Bíblia nos mostra que a incredulidade não é algo novo. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Maria foi ao sepulcro para colocar perfumes, honrar o corpo de Jesus, mas quando chegou lá, o sepulcro estava vazio. Jesus se manifestou a ela e disse: eu estou vivo, vai e avisa os meus discípulos. Meus amigos, o único que ressuscitou é Jesus. Só Ele tem o poder para perdoar os teus pecados e te dar vida eterna. Eu já estive 2 vezes em Jerusalém e entrei dentro do túmulo onde sepultaram Jesus. Para o lado de fora tem uma placa dizendo: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Porém, se você acredita em Buda, Maomé, Confúcio, tantos outros líderes, se você for lá na tumba, os restos mortais estão lá, porque eles não têm poder sobre a morte. Mas esse Deus que estou pregando aqui, é o Deus que tem o poder sobre a morte e tem o poder para transformar a sua vida, para te tirar dessa lama, desses problemas, de toda essa crise que você está mergulhado. Entregue a sua vida para Cristo, receba Ele como Salvador e Senhor, e muita coisa você vai perceber melhorando em poucos dias. Quando Maria Madalena sai daquele lugar, encontra os discípulos, ela já anuncia: eu vi o Senhor, Ele está vivo, Ele ressuscitou. Bem, está registrado no livro de Marcos, no capítulo 16 e o verso 11, que eles, porém, ao ouvirem que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Os discípulos que estavam tristes, chorando pelos acontecimentos recentes, duvidaram, não creram no que ela disse. Devem ter pensado: Maria, você está alucinando, você deve estar em estado de choque. Não acreditaram. Depois, Jesus se manifestou de outra forma a 2 discípulos que iam de caminho para o campo. E a Bíblia nos diz que, indo estes, anunciaram aos outros. Mas nem ainda estes creram. 3 testemunhas no total. E ainda assim não acreditaram. A Bíblia nos mostra que, finalmente, Jesus aparece então aos 11, estando eles assentados à mesa. E está escrito em Marcos 16, e aqui no verso 14, posteriormente, Jesus apareceu aos 11 enquanto estavam comendo e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Vemos que Jesus lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. Jesus ficou irado com a incredulidade e a dureza do coração dos discípulos. Então nós vemos que o problema do ser humano é a incredulidade. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não creem. Creem na propaganda da TV, mas não creem na palavra de Deus. Creem no que o médico fala, mas não creem no que Deus fala. Então, a salvação é para quem? É para quem crê. No livro de Marcos 16, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você diz que crê em Deus, mas não batizou ainda. Você não crê.
Desculpa, você não crê. Você é apenas um religioso. Você diz, não, mas eu estou me preparando. Como assim? Não existe preparação, por exemplo, para o batismo. Existe uma decisão para o batismo. Não existe preparação. E a Bíblia nos mostra que a salvação é para quem crê. As coisas impossíveis são para quem crê. As promessas de Deus são para quem crê. Porque, através desse programa, eu estou aqui afirmando que fé é o que você faz, não o que você sabe, aquilo que você adquiriu conhecimento. Se eu creio na receita do médico, eu saio do consultório, passo na farmácia, compro o remédio, chego em casa e tomo. Não é assim? Porque eu creio no médico. Fé não é o que você sabe. Fé é o que você faz com o que você sabe. Fé na palavra de Deus é obedecer, colocar toda a força naquilo que se crê. Aí a sua vida muda. Porque o que a Bíblia diz é a mais pura verdade. Tudo é possível ao que crê. Creia que Deus hoje mesmo pode mudar o teu casamento, pode mudar o teu coração, pode tirar toda essa amargura, essa ansiedade que se alojou em seu coração. Tudo é possível àquele que crê. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado por mais uma mensagem que pregamos. Obrigado porque é o Senhor que nos livra das guerras que acontecem dentro de nós. Pai, eu oro por esta pessoa que está acompanhando esse programa e tem caminhado muitos anos em cima da sua própria vontade, fazendo aquilo que achava ser bom, aquilo que ela deduzia ser o melhor, mas só se perdeu mais. Eu oro por essa pessoa, Senhor, que está em busca de paz, de um novo ânimo, de uma restauração de tudo aquilo que o inimigo destruiu, valores que se perderam, a alegria que foi embora e a paz que está muito distante. Eu oro em nome de Jesus, profetizando o melhor do céu, entrando agora aí na tua casa, no teu coração, trazendo muito ânimo para continuar e a confiança de obedecer ao Deus eterno que nos livra do mal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo carinho de você que nos acompanha. Está aqui na tela o telefone para você entrar em contato, pedir uma oração, pedir um aconselhamento. Conte conosco. Será uma alegria muito grande também em receber você e a sua família na Igreja O Brasil para Cristo, aqui em Erechim, onde sou o presidente. Que Deus possa impulsionar você para estar participando conosco, enquanto os adultos recebem a palavra de Deus, as crianças também em salas devidamente preparadas para que as crianças também aprendam porções da palavra de Deus. Venha estar conosco todas as quintas, 19h30 e aos domingos, um pouquinho mais cedo, às 19 horas. Temos fácil estacionamento e uma palavra de Deus que mudará a sua vida para melhor. Um abraço e até o próximo programa. Tchau. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento. Autodemolidora Trevo Limitada.
Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais usadas de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta.